Bom, hoje eu trouxe um caso aqui de um caso clínico, né, de uma paciente vegetariana estrita com suspeita de doença celíaca. Então, eu tenho atendido bastante caso de paciente com deixa eu só tentar pronto. De paciente vegetariano e vegano com algum problema intestinal, né, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, e é sempre mais desafiador, porque a gente vai adicionando camadas de exclusões, né, alimentares, de restrições alimentares. Então, a dieta vai ficando cada vez mais restrita, o que é difícil tanto para a gente adequar nutricionalmente, quanto principalmente para o paciente se encontrar na vida, né. Mas é o que eu digo, eu gosto justamente de atender esses casos mais difíceis, assim, pelo menos alguns, né, porque eu acho que é quando a gente realmente consegue aplicar a nutrição e ver uma melhora e aplicar tudo aquilo que a gente estuda, né. Então, é claro que eu gosto dos casos que são mais tranquilos também, que a pessoa é saudável, não tem nenhum problema, é ótimo atender. Mas eu hoje gosto também desse tipo de caso, assim, mais desafiador, né, que é também o que me move a estudar mais coisas novas, me atualizar, né. E acho que a ideia aqui hoje é justamente essa, a gente trazer esse debate, né. Então vamos lá. Essa paciente, ela me procurou, ela tem 33 anos e ela já tinha parado de comer carnes e derivados há 4 anos, porém sem nenhum acompanhamento nutricional. Ela foi numa nutróloga, porque ela queria ganhar massa magra, e essa nutróloga prescreveu oxandrolona e mandou ela comer frutos do mar, né, para ajustar o consumo proteico. Oxandrolona, não sei se você está familiarizada, mas é usado como o que a gente chama de bomba, né, é usado para fins estéticos, para ganho de massa magra, e é um esteroide, né. Eh, Infelizmente tem bastante médico que prescreve e infelizmente a oxandrolona levou a fama de ser uma bomba boa para mulheres, com poucos efeitos colaterais, que não daria aqueles efeitos colaterais masculinizantes para as mulheres. O que não é verdade, né, então, esses efeitos indesejados podem acontecer, e pior, todos os efeitos indesejados do uso de esteroides, né. Então, aumento do risco cardiovascular, de problemas hepáticos e tudo mais. Mas como ela leva essa fama, muitos pacientes, né, acabam usando porque não sabem mesmo, né. O médico prescreve, a pessoa entra na internet, lê que é uma ótima bomba para as mulheres e começa a tomar. E foi o que aconteceu com essa paciente, né. Se isso teve algum efeito nesse intestino, é impossível a gente saber, não tem estudo mesmo com isso, mas sempre, né, um fármaco, um composto ali químico no intestino que já estava ruim, que a gente vai ver, pode sempre piorar, né. E enfim, ela tinha algumas queixas, como a perda de massa muscular, porque ela não estava sabendo mesmo adequar a dieta dela, né, e ela também sentiu um aumento de flacidez com a alimentação vegetariana estrita. Então, ela já era uma paciente que praticava bastante musculação, que já, gostava de se alimentar bem, tinha uma alimentação saudável, equilibrada, bastante preocupada com a estética, né, mas ela notou essas perdas aí quando ela começou a alimentação vegetariana estrita, porque realmente ela estava com um consumo proteico inadequado, e aí, de fato, perde massa muscular e também pode acabar piorando um pouco essa questão da flacidez, né, estética. Quando ela me procurou, ela estava usando oxandrolona ainda assim, ainda estava, mas logo depois ela parou, porque ela estava indo nessa nutróloga e primeiro ela foi acho que para procurar esse ganho de massa, né, mas ela não gostou da dieta que foi prescrita, porque mandou ela comer frutos do mar, né, e ela já tinha parado de consumir carnes há um bom tempo e não queria voltar a consumir. Eh Mas ela continuou indo nessa médica um tempo, porque ela também tinha umas deficiências nutricionais, muito provavelmente por causa desse intestino. Então ela precisava ir nessa médica para
ferro endovenoso, outros tratamentos, assim, reposição de vitamina D, ela fez com dose bem alta, mas ela depois parou com Sandrolona sim. E aí, isso aqui que são coisas que me chamaram bastante atenção no caso dela, que eu nem descobri tudo na primeira consulta, mas eu fui descobrindo nas consultas seguintes que ela foi me contando e até entre consultas também, a gente conversando. Mas ela me relatou outros sintomas, né, ao longo do tempo. Então, ela se queixou de um refluxo grave. E o que que era esse refluxo grave? Ela me disse que ela acordava durante a noite, por conta desse refluxo, então era um sintoma tão forte que fazia ela acordar mesmo, né. E também ela tinha frequentemente alguma inflamação nos ouvidos, que quando ela buscou um otorrino, ele fez uma avaliação e viu que era, na verdade, refluxo que estava voltando ali à noite, estava, ficando, eh, no canal auditivo, né, fazendo com que ela tivesse inflamações recorrentes. Dores de cabeça fortes, ela relata ter sempre tido dores de cabeça forte desde jovem, desde pequena, né, e me disse que com a alimentação vegetariana estrita isso tinha melhorado, mas não tinha resolvido totalmente. As fezes que ela apresentou lá, eu coloco aquela escala de Bristol, né, no questionário de anamnese do paciente, e ela marcou que geralmente as fezes dela eram tipo 5 ou 6, então fezes mais diarreicas, o que já liga um sinal de alerta também pra gente, né. Dores articulares e uma anemia, como eu falei, né, ela estava fazendo ferro endovenoso, porque o tratamento via oral, com reposição de ferro, ela não absorvia, não respondia ao tratamento via oral com suplementação de ferro que ela já tinha feito com outros médicos antes de chegar lá no consultório, né. Na verdade, ela foi uma paciente que eu atendi online, ela foi no consultório uma vez só. Então, são vários sintomas que ela apresenta desde criança e que eu não liguei os pontos de primeira, até porque, como eu disse, ela não me relatou todos esses sintomas de primeira. Então isso foi aqui na terceira ou na quarta consulta dela, que eu revi todas as anamneses dela e ela me trouxe mais alguns desses sintomas, e conversando com ela eu falei: "Olha, isso tem muita cara de doença celíaca". São sintomas totalmente não interligados, assim, mas todos são sintomas de doença celíaca, né. Eh, e principalmente tudo que ela fazia parecia não adiantar, né, então a dor de cabeça nunca ia embora, o refluxo nunca ia embora, as dores articulares nunca iam embora, a anemia nunca melhorava, né. Então isso demonstra que tinha algum fator agressor, né, muito provavelmente um fator em comum que estava aí por trás disso tudo, né. E, importante, ela me disse que na infância ela tinha sido uma criança obesa, cronicamente constipada desde criança, então veja que na infância ela já tinha um intestino alterado só que para constipado, né, e na vida adulta essas fezes na verdade ficaram diarreicas, então esse intestino nunca funcionou bem, ele nunca foi um intestino saudável, sempre foi um intestino com sinal de inflamação, um sinal de algum sinal de alerta ali, né. Eh e candidíase de repetição, ela me disse que tinha muita na adolescência também, o que também pode estar relacionado à doença celíaca. Então, desde criança, ela já tinha vários sintomas e ela tinha esse quadro de obesidade que, na verdade, piora, né, pode aumentar o risco dessa doença ser desenvolvida, né. Então, se ela tem, por exemplo, a gente não sabe porque ela não investigou, mas se ela é uma pessoa que tem o gene para doença celíaca, a obesidade pode ter sido um gatilho para essa doença celíaca, de fato, aflorar, né, vamos dizer assim, se desenvolver mesmo, né. Mas, assim, eu achei muito interessante, eh, olhar para todos esses sintomas e ver como todos eles se unem como sintomas de doença celíaca, né. E para ela investigar isso, realmente precisa de um gastro com experiência, porque muitos gastros não vão olhar só para o refluxo ou vão olhar só para o intestino,
e não vão olhar para esse quadro todo dela, desde a infância, adolescência, né? Tudo que ela já passou e todos esses sintomas que são sintomas inespecíficos, né? Que não são diretamente do trato gastrointestinal, mas que podem ter tudo a ver, como a enxaqueca, a candidíase, a anemia até acaba tendo, né? Pode ser investigada e até uma das indicações quando a anemia é refratária ao tratamento via oral é realmente investigar algum problema intestinal, né? Mas infelizmente muitos gastroenterologistas não investigam isso, né? Então, o que sempre eu recomendo quando eu atendo um paciente assim é procurar um gastro que trabalhe com doença celíaca, porque eu já tive muitos, e eu indico, né? Eu tenho uma gastro duas agora, né, que eu indico, mas como elas só atendem no particular, muitas vezes o paciente acaba optando por marcar algum médico do plano, né? E aí é tipo, abre o livrinho, abre o aplicativo, vê um médico qualquer que tenha vaga para logo e vai. E infelizmente o que acontece muitas vezes é que essa investigação não é feita, não corre da forma correta, o médico já logo diz que aquilo não deve ser doença celíaca e tudo mais, né? E para ter o diagnóstico médico, realmente precisa ser feita uma biópsia, uma endoscopia com biópsia de duodeno, tem que coletar lá os campos específicos, então é bom até que o médico encaminhe para uma clínica e um médico endoscopista, né, que também sejam especializados em doença celíaca, também tenham conhecimento, estejam habituados a tratar, a investigar doença celíaca, na verdade, né, porque o próprio exame também ele é sujeito a erros, né? Muitas vezes pode acontecer de o médico endoscopista não sabe que está sendo investigada a doença celíaca porque não veio no pedido médico, e aí ele não tem todo o cuidado que ele precisa ter de coletar os campos específicos, as áreas específicas e tudo mais, né, para fazer o laudo. Então é muito importante que seja uma equipe mais especializada nisso, né, que vá num gastroenterologista que esteja acostumado a trabalhar com doença celíaca, que ele indique um lugar bom para fazer essa endoscopia, muitas vezes a própria clínica já faz, né, e que isso seja investigado da forma correta. Então, assim, é muito específico ainda, infelizmente não é uma coisa muito simples. E por o exame ser também, assim, muito... É um exame sujeito a erro humano porque ele depende do laudo, né? É diferente de você coletar um sangue, colocar um reagente e dosar o colesterol da pessoa, né? Precisa realmente que o médico investigue ali esse estômago e esse duodeno direitinho. E aí eu perguntei, né, se ela já tinha feito alguma investigação, se algum médico já tinha falado com ela sobre isso, né? É muito delicado você chegar e falar para a pessoa que ela tem muitos sintomas dessa doença, né? Então ela me disse que nunca tinha feito exames, mas o que que ela fez no período entre consultas? Porque a gente ficou uns meses sem se ver. Porque eu engravidei, tive neném e tudo mais, e aí quando eu voltei, ela foi no consultório, e aí ela me falou isso, que nesse período ela tinha piorado muito do refluxo, então, conversando com um amigo, ele disse para ela que tinha retirado o glúten da dieta e tinha tido melhora no refluxo dele. E aí ela fez a mesma coisa, retirou o glúten, e o que que ela melhorou? Melhorou do refluxo e melhorou a consistência das fezes. Então, aquelas fezes que na infância ela era constipada e na vida adulta ela sofria com diarreia, distensão abdominal, passou a ser fezes nota 10 da escala de Bristol. Então, fezes tipo 4, que é quando é aquela salsichinha bem formadinha, né? Que é o ideal. E também ela teve uma melhora da dor de cabeça, da cefaleia, que era outro sintoma muito importante que ela apresentava e que ela já tinha tentado tratar e nada melhorava também, né? E, e quando ela consome novamente o glúten, ela volta a observar essa alteração nas fezes, né? É, então, muito raramente ela consumiu, realmente ela fez uma mudança grande, ela e o marido passaram só a comprar pães sem glúten, eles não têm hábito de comer muito na rua, até por ser uma alimentação vegetariana estrita, e eles, eu não sei se você é do Rio, mas eles não moram no Rio em si, eles moram em Petrópolis.
Então já é um pouco mais difícil até, né, de ter opções veganas, e quanto mais vegano sem glúten, mais difícil ainda, né? Então eles já tinham o hábito de comer a maioria das refeições em casa, dificilmente pedem e tudo. E, e por isso ela conseguiu manter bem essa exclusão do glúten junto de uma dieta vegana, né? E é muito significativo quando o paciente faz uma mudança assim e ele nota a melhora, ele não quer voltar a consumir, né? Então, mesmo que ofereçam para ele, que ele vá em algum evento, que ele esteja presente em alguma situação onde existe aquele alimento, no caso dela, o glúten, né? Não é nem um alimento, mas né, um grupo de alimentos, a pessoa não tem vontade, porque ela notou a melhora de vários sintomas que incomodavam ela há muitos anos, né? Então, assim, e isso é até ruim para investigar a doença celíaca. Eu não teria feito dessa forma essa exclusão, né, sem antes investigar a doença celíaca. Eu teria orientado ela, mas ela não falou comigo nesse período, acabou fazendo por conta própria. Porque o certo é você orientar o paciente, fazer um encaminhamento para o gastro e o gastro fazer essa investigação antes de excluir, né? Até porque, para o próprio exame ser feito da melhor forma possível, o paciente precisa estar consumindo glúten de forma regular há algum tempo, porque uma vez que ele exclui o glúten, essa mucosa, esse epitélio se regenera, começa a se regenerar. E aí não é observado na microscopia, né, as alterações compatíveis com a doença celíaca. Então, você mascara um exame se você para de consumir o glúten, né? Além do que corre o risco dessa pessoa entrar numa inadequação nutricional, né? Porque pode acabar cortando muitos alimentos, não fazendo isso da forma correta. Fora que, se é realmente doença celíaca e o diagnóstico é feito, né, pelo médico, a gente precisa fazer essa exclusão e precisa fazer um tratamento desse intestino também, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer exclusão de outros grupos alimentares também. Cada paciente a gente vai avaliando de uma forma, mas às vezes, no caso dela, ela já não consumia laticínios, mas geralmente a gente exclui também num primeiro momento. Alguns pacientes podem precisar excluir aveia ou outros alimentos assim, outros não, né? Geralmente no início a gente vai excluir tudo que tem contaminação cruzada, pelo menos. Então, é muito delicado, né? Você excluir alimentos com contaminação cruzada. Eu já tive outra paciente vegana com doença celíaca que chegou num ponto que ela não conseguia nem comprar alimentos a granel, porque castanha vinha contaminada e ela passava mal, né? Então, é um paciente que precisa de uma orientação muito próxima mesmo, né? Mas, enfim, ela fez por conta própria e notou muita melhora, e aí ela não queria mesmo mais voltar a consumir glúten. Ela treinava bastante, né? Como a gente falou, então o que que ela fazia? Às 7 da manhã, 40 minutos de spinning, e logo em seguida ela ia para musculação e fazia 40 minutos de musculação. Então, era um treino até razoavelmente intenso, né? Suplementação que ela estava fazendo, isso ela chegou fazendo da primeira consulta porque a nutróloga prescreveu para ela, tá? Então ela estava tomando vitamina D, 5.000 unidades pela manhã, vitamina K2, 100 microgramas, cianocobalamina, então a vitamina B12 na forma de ciano, né, 1.000 microgramas, tiamina 100 microgramas, tiamina e piridoxina 100 miligramas, e creatina também, da marca Growth. Ela estava com 60,8 quilos e ela mede 1,60 m de altura. Aí, essa era o recordatório dela na primeira consulta, tá? Às 8h30 ela consumiu, isso foi, né, lógico, antes da retirada do glúten e tudo mais. Então, às 8h30 ela consumiu pão integral com baba ganoush, que é uma pasta árabe, quem não conhece, né, é uma pastinha de tahine, que é a pasta de grão de bico, com berinjela. Então, ela botou isso no pão, ou ela usa hummus, que é a pasta de grão de bico mesmo, ou aquelas pastinhas de soja industrializadas, que infelizmente não tem
valor nutricional agregado, assim, interessante, né? Então, vejam, ela faz o café da manhã após o treino, né? Às 13 horas, ela almoçou, geralmente ela trabalha em home office, tá? E aí o almoço dela foi arroz, 5 colheres de sopa cheias, feijão, uma concha grande, abóbora, abobrinha, chuchu e cenoura. Durante a tarde, ela não tinha horários definidos para fazer os lanches, mas ela consumiu ao longo da tarde aí uma fatia de bolo e uma barrinha vegana da Growth também. Às 19h30, ela jantou macarrão com shiitake, tomate seco e rúcula, queijo vegetal da Nomu de castanha. O que eu orientei já na primeira consulta, porque ela já tinha o sintoma do refluxo, né? Carnes ela já não consumia, bebida alcoólica também não. Bebidas gaseificadas eu pedi para evitar, inclusive água com gás, essas coisas pode piorar refluxo, né? E a gente não sabe se ela tem esofagite ou alguma coisa assim, então, enquanto também não souber e não tratar isso, é bom evitar. Bebidas cafeinadas, porque também atrapalham aí é, o refluxo, podem piorar, né? Então, não só o café, mas lembrar o paciente dos Ultra Coffee, Super Coffee, desinchar, esses produtos que estão na moda, né? Porque muitas vezes o paciente compra por conta própria e nem te conta que está tomando, porque acha que é natural e pronto, né? Então, eu sempre oriento esses produtos também, evitar. Mas o café, o chá preto, chá verde, chá mate, guaraná, Coca-Cola, esse tea, essas coisas todas, né? Chocolates e doces também pioram o refluxo. Eu peço, isso eu trabalho muito com os pacientes, né? Mastigar bem, comer com calma, evitar comer com distrações, evitar comer na frente do computador, na frente da televisão, evitar engolir pedaços muito grandes da comida, né? De preferência, esperar 2 a 3 horas após o jantar para deitar, né? Porque se a pessoa deita, vai piorar o refluxo, né? E se possível, também peço para elevar a cabeceira da cama. Então, ou usar o travesseiro anti-refluxo também, né? Mas elevar a cabeceira da cama, eu sugiro. Tem algumas camas que elevam, né? Mas quando a cama é boxe, quando morava eu na minha cama era boxe, eu tinha um. Eu comprei na internet um conjunto de pés para trocar. Então, o primeiro pé ele era mais alto, que era o que ficava na cabeceira. Aí tinha um pé do meio que era médio e o pé do finzinho da cama era bem baixinho. Então, a cama inteira ficava inclinada, o que é super estranho na primeira e na segunda noite, mas depois você se acostuma e não quer de jeito nenhum voltar a dormir no plano. É muito curioso isso, assim. Até meu marido se acostumou também. Hoje em dia a gente acha estranho dormir na cama plana. E ajuda muito no refluxo isso, né? Principalmente no caso dela, que tinha muito refluxo à noite, né? Então, essa questão anatômica é importante também. Evitar líquido junto das refeições, isso piora bastante o refluxo, isso também altera o pH do estômago, da digestão, então atrapalha demais. Alimentos apimentados ou muito condimentados, conservas, isso tudo piora, caldos concentrados, né? Os industrializados, em geral, ultraprocessados, acabam tendo excesso de sódio, excesso de aditivos químicos, né? Alimentos proteicos ou porções muito grandes de uma vez só. Então, no caso dela, eu me preocuparia mais só se ela tomasse uma quantidade muito grande de suplemento de proteína, né? Ou fizesse um shake muito grande com suplemento isolado de proteína. Isso poderia atrapalhar mesmo o refluxo, mas fora isso, na alimentação vegana, dificilmente o paciente vai comer muita proteína de uma vez só, né? Embutidos já não consumia, fritura, fast food também, muito raro. E aí, o que a gente vai preferir? Tudo que é natural, né? Frutas, verduras, legumes, castanhas, usar ervas frescas para temperar a comida, gengibre, alecrim, são coisas que têm potencial cicatrizante e ajudam também na digestão, né? Os chás, a gente pode usar até mesmo, se o paciente não estiver usando omeprazol ou inibidor de bomba de próton, a gente pode sugerir o chá de espinheira santa, e aí eu prescrevo ele 30 minutos antes do café da manhã e 30 minutos antes do almoço também pode tomar outra xícara, tá? Uma colher de sopa para uma xícara de 300 ml. Aí faz a infusão da espinheira santa
e toma 30 minutos antes, que ela tem uma ação também semelhante ao omeprazol, mas sem os efeitos colaterais, né? Então ela ajuda bastante a espinheira santa. E o alecrim também, gosto bastante do alecrim. E aí os objetivos, né? Era a gente muito além da hipertrofia, que é sempre o que motiva inicialmente o paciente, né? Mas quais eram os principais objetivos? A gente melhorar essa digestão dela como um todo, porque essa digestão ela tá ruim desde o estômago, desde o início, né? E isso com certeza estava trazendo para ela uma má absorção desses nutrientes como um todo. Então, melhorar essa digestão dela, tratar tanto o refluxo quanto o intestino, em conjunto com o gastro, né? E investigar a doença celíaca juntamente com o gastro também. Então, eu encaminhei ela para gastro, tá? A hipertrofia não deixa de ser um objetivo, então também a gente calculou um plano alimentar mais hiperproteico, mais ajustado para esse objetivo. A melhora da flacidez, que ela se queixou, né? Então, essas eram as duas queixas dela, hipertrofia e flacidez, né? Melhorar a flacidez. Mas não tinha absolutamente a menor chance da gente conseguir isso se a gente não olhasse para todo esse outro lado, porque ela tem claramente sinais de inflamação nesse organismo. Então, se a gente tem uma grande inflamação nesse intestino, imagina, né? Um tecido do tamanho do intestino com o potencial que o intestino tem, né, de tanta irrigação sanguínea, levando toda essa inflamação de forma sistêmica, né, para o corpo inteiro. Então, o primeiro objetivo tem que ser tratar o intestino. E eu não sou do tipo, assim, geralmente eu não vou te falar, não vou falar para um paciente, vamos primeiro só tratar o intestino e depois a gente pensa em hipertrofia, depois a gente pensa na pele. Porque isso vai desmotivar muito o paciente. É muito difícil um paciente, numa primeira consulta, ganhar a noção da dimensão do que é um intestino inflamado, do que é um intestino desajustado, desbiótico, inflamado, com doença celíaca, com síndrome do intestino irritável, com qualquer outra coisa. Essa noção da dimensão do intestino na saúde como um todo, para a gente é muito clara e muito óbvia, né, enquanto nutricionistas. Acredito que vocês, né, quem ainda não fez o módulo de intestino da pós, quem ainda não chegou lá, com certeza, né, já viu isso em outros lugares, seja nas redes sociais, seja em outros cursos, congressos, né? A gente fala demais de intestino o tempo todo, mas o público leigo não faz ideia. Então, assim, pelo menos no meu consultório é muito difícil ter algum paciente que já tenha um mínimo dessa noção, né? E eu considero o meu público um público já meio educado, assim, na área de saúde e nutrição, né? Mas sempre que eu vou falar sobre desbiose ou alguma coisa assim, eu pergunto para o paciente se ele já ouviu falar, se ele já leu, se ele conhece alguma coisa sobre isso, né? E assim, desbiose, por exemplo, para a gente é um termo muito comum, né, para o nutricionista, mas para o paciente, nunca tive nenhum paciente que soubesse o que que era uma desbiose ou o que que era uma microbiota intestinal, né? Então, quanto mais ele entender que não dá para ele fazer hipertrofia sem antes tratar esse intestino, né? Isso para o paciente é muito difícil de entender. E assim, o caso dela tinha todos esses sintomas, mas ela não era uma paciente com aspecto doente, né? Porque tem paciente celíaco que você olha e tem um aspecto realmente de uma pessoa doente, é uma pessoa que está sempre com dor, é uma pessoa emagrecida, sem nenhuma massa muscular, é uma pessoa com olheira, uma pessoa com, às vezes, muita queda de cabelo, né? Falhas no cabelo, já vi paciente assim. E não é o caso dela, era uma mulher de 33 anos, bonita, com corpo bonito, saudável, assim. Então, muitas vezes é engraçado isso, né? O quanto a aparência física até esconde mesmo, né? O que pode estar por trás desse organismo. Mas, assim, isso mostrava de modo. E os exames dela também não eram os piores do mundo, né? Então, isso mostrava para mim que ela é uma paciente inflamada, é uma paciente que precisa de atenção, que precisa dessa investigação, mas não é uma paciente crítica, né? Então, eu ainda acho que ela tinha esse potencial de fazer hipertrofia, né? Então, eu expliquei para ela tudo isso e eu falei, olha, vamos focar em tratar esse intestino e esse estômago, mas
relaxa que a gente vai fazer o possível para hipertrofia. Se não acontecer, não desanime. A gente vai ter outras chances conforme esse intestino for melhorando e se tornando mais saudável, né? É, E, enfim, a flacidez aí certamente relacionada também a esse excesso de inflamação, que pode atingir fibras de colágeno, né? E muito possivelmente a falta de nutrientes, né? Então, uma baixa ingestão proteica que ela estava tendo, baixa ingestão de aminoácidos essenciais, muito tempo de jejum, uma ingestão calórica baixa mesmo, mas principalmente proteica, e principalmente uma má digestão e má absorção de nutrientes todos, né? Porque mesmo que a gente ajuste o consumo proteico, essa proteína não vai ser bem digerida, né? Ainda mais uma proteína vegetal, que já é um pouco mais difícil de ser digerida, porque já é mais propensa a formar aglomerados, né? Ainda mais no intestino assim. Então, com, né, poucas enzimas, um funcionamento intestinal muito ruim. E aí, para essa flacidez, a gente precisava corrigir também a ingestão e a absorção desses micronutrientes importantes para a pele, para o colágeno e tudo, né? Então, a gente foi ajustar o consumo proteico e distribuir esse consumo ao longo do dia, porque vocês viram que ela ficava bastante tempo sem fazer refeição, né? Aqui ela fez, basicamente café, almoço, jantar e durante a tarde beliscou uma coisinha ou outra, né. O que eu propus então de plano alimentar para ela? Eu coloquei uma fruta, coloquei aqui as frutas que ela mais gostava de consumir. Leite vegetal, eu sugeri esse que ela já consumia, que é o Mixed Nuts da marca Tal da Castanha, porque, como ela já é um leite caro, né, mas ela já consumia, ela tem condição de comprar, e eu gosto da composição dele, porque ele não tem aditivos químicos e ele é adicionado de um pouquinho de proteína e de cálcio, né. Então ela gostava de bater com a fruta ou fazer um mingau, onde ela podia trocar o pão de forma integral por aveia em flocos. Deixa eu pegar o apontador ali, né, aqui. Ou aveia para fazer o mingau, tá. E aí eu coloquei para ela o hummus de grão de bico, então eu pedi para ela priorizar pastinhas proteicas mesmo. Expliquei para ela que aquela pastinha de soja não tem proteína, nem o baba ganoush, né. Então a gente poderia usar uma pastinha de grão de bico, ou pasta de semente de girassol, ou tofu também, que ela gostava de consumir, pastinha de feijão branco ou tofu defumado. Então são opções mais proteicas aqui, tem nessas porções em torno de 6 a 7 gramas de proteína, tá. Eh, e o pão eu sugeri que ela comprasse ou um 100% integral, né, ou de fermentação natural ou um pão artesanal. Porque um pão de fermentação natural seria o ideal, porque ele vai ter glúten, mas ele tem um teor bem menor de FODMAPs, né, que são aquelas fibras fermentáveis. Se vocês ainda não chegaram lá no módulo de intestino, vocês vão aprender muito sobre isso com a professora Ana. Mas é um pão que tem uma digestibilidade bem melhor, porque durante o processo de fermentação natural já ocorre a hidrólise de algumas proteínas e uma redução no teor de FODMAPs. Então, é um pão que tende a fermentar bem menos, tá? Além do que, é usado uma farinha sempre muito boa, não é usado mistura de para pães, né, que às vezes tem muitos aditivos químicos, a farinha não é branqueada, então, no geral, é um pão melhor, tá. Aí, nesse intervalo, né, da manhã, isso aqui eu pedi para ela tentar fazer antes do treino, mas ela não se adaptou. Ela continuou tomando café da manhã depois do treino, mas aí eu pedi para ela deixar como uma colação, isso que seria o pós-treino. Então, uma dose de proteína isolada de arroz ou de ervilha, e aí sugeri algumas frutas com um teor calórico baixinho para ela bater junto, para melhorar o sabor, né, e coloquei maca peruana também. Aí eu sugeri algumas marcas para ela. Não sugiro nunca comprar em pó, a granel, porque a chance de ter fraude é altíssima, né. E aí, almoço.
Eu coloquei mais ou menos, me norteei pelo que ela consumia de porções, né? Mas dei uma certa aumentada aqui na leguminosa, né? Adicionei sementes e coloquei uma fruta cítrica para ajudar nesse ferro, né? Que ela tinha sempre esse ferro baixo, mas ela estava fazendo a reposição endovenosa, então eu nem precisei me preocupar tanto com isso na alimentação, mas fechei aqui a quantidade de ferro recomendada do dia, tá? Aí, suco verde, ela falou que gostava de fazer, que era uma opção para fazer de tarde, então eu dei a receita para ela. Esse suco verde, ele leva couve, ele leva semente de girassol que fica de molho, então eu peço para a pessoa botar a semente de molho de noite, e aí, ou de manhã, se vai tomar de tarde, não tem problema, né? Deixa a semente de molho e bate depois essa semente no suco, tá? Porque aí a gente remove também os fatores antinutricionais que estão presentes nas sementes também, né? E a gente coloca um pouquinho de proteína até nesse suco, proteína, micronutrientes, gorduras boas, e fica bem saboroso porque faz como se fosse um leite dessa semente. E aí bate as frutas ali, tá? E aí ela pode botar banana ou maçã, a couve, a semente, aí eu peço para botar gengibre, pode até botar um pouco do alecrim também, né? Pastinha de grão de bico, aí eu coloquei aquelas mesmas opções de substituição do café da manhã. E pão de forma integral. Opção 2 de café da manhã, eu gosto de calcular mais de uma opção que tenha parecido o teor de macronutrientes, tá? Então, uma opção que ficou parecida para macronutrientes foi simplesmente a banana com aveia e tahine, tá? Que eu acho mais interessante do que a pasta de amendoim, porque vai ter gorduras melhores e vai ter cálcio, né, principalmente. Então, ajustar a ingestão de cálcio dela também era um ponto importante, porque vocês viram que tinha baixo. E aí, o cálcio é uma coisa que a gente não pega assim de cara num exame de sangue, né? Mas se ela já estava com uma deficiência de ferro, é porque o intestino dela já não estava tão bom, provavelmente o cálcio dela também estava saindo todo dos ossos, né? E aí, jantar, coloquei mais uma porção de leguminosas, uma porção de cereais, então deixei quinoa, cuscuz, arroz. De novo, botei sementinhas, legumes, verduras e uma colher de chá de óleo de linhaça para a gente garantir o ômega 3 dessa paciente, para a gente ter um perfil mais anti-inflamatório, né? Então, super importante incluir o ômega 3 para todo mundo, mas principalmente quando a gente detecta esses sinais de inflamação, tá? E para a pele também é muito bom, né? O que a gente calculou aqui, então? Deu 1,5 gramas por quilo de peso para proteína. Lipídios ficou aqui em 53, 54 gramas e 237 de carboidrato. Então, mais ou menos 4 gramas por quilo de peso. O que é, assim, até abaixo da recomendação para hipertrofia, tá, gente? Mas assim, no mundo ideal, para hipertrofia, eu calcularia pelo menos 5 gramas por quilo de peso de carboidrato, tá? Mas a maioria dos pacientes não vai querer comer isso. Ou porque não aguenta, porque é muito volume, ou porque vai notar que é carboidrato demais. Ah, você botou arroz demais, você botou arroz e batata, você botou fruta demais, né? Então, assim, não é tão fácil fazer o paciente consumir tudo isso, mas com essa quantidade aí a gente já conseguiu aumentar, porque o carboidrato vai ser, né? Vocês viram, não tem carboidrato refinado nesse plano. Então, são carboidratos que realmente vão ajudar a fazer essa construção de massa muscular mesmo, né? Porque o treino dela é bastante extenuante, né? Então, o spinning é uma atividade aeróbica de alta intensidade. E depois ela ainda fazia musculação. Então, ela precisa repor esse glicogênio muscular ao longo do dia de forma adequada. E vocês vejam que à noite eu até botei uma refeição grandinha também, assim, de porções para ela, né? Porque ela vai treinar de manhã em jejum. Então, o substrato energético dela vai vir todo desse jantar, né? De tudo que ela comeu ao longo do dia, né? Mas principalmente dessa última refeição dela, que era o jantar, tá? Então precisa ser uma refeição boa, principalmente porque ela ainda ia esperar 2, 3 horas até deitar por conta do refluxo. Então também tem que olhar como fica a digestibilidade, tá? E aí vocês podem priorizar nesse caso
Na verdade, avaliar com o paciente, porque isso é bem individual, mas avaliar com o paciente quais proteínas ele digere melhor. Então, assim, lentilhas, geralmente os pacientes digerem bem. Quinoa, geralmente também. Mas, por exemplo, eu tenho paciente que não digere bem lentilha, digere melhor um feijão branco, digere melhor um tofu, né? Ou ervilha, algum outro tipo de leguminosa. Quinoa geralmente digerem bem também, mas eu, particularmente, não consigo digerir quinoa nunca, de jeito nenhum. É um alimento que realmente eu tenho sensibilidade, até eu tenho reação de IgG, né, contra quinoa um pouco. Não é um exame muito significativo, mas assim, eu junto o sintoma com o exame e isso me mostra que quinoa, para mim, não é um alimento que funciona muito bem. Mas para ela funcionava, então eu deixei de opção, né? Então, voltando aqui, a gente colocou aqui seu percentual, né, dos macronutrientes e deu um total de 1.700 calorias, tá? Que ficou normocalórica para ela. E aí, o que que eu pedi? Para ela voltar a consumir o glúten, não cortar, até a gente terminar essa investigação da doença celíaca, né? E outra possibilidade que eu cogitei, se descartar a doença celíaca, é que ela tenha síndrome do intestino irritável junto de uma síndrome fúngica, né? O que é bem possível, se ela já teve muitas candidíases de repetição na adolescência, provavelmente ela tem um crescimento fúngico aumentado nesse trato gastrointestinal, né? E aí é outro tipo de dieta, né? Mas só para vocês entenderem que se ela tivesse apresentado realmente positivo para a doença celíaca, vocês vejam que não tem muito mistério aqui do que alterar, né? Então, simplesmente esse pão integral, num primeiro momento eu não colocaria aveia, mas num segundo momento poderia usar, depois que esse intestino estivesse bem tratado, né? Poderia usar aveia sem glúten, ou até com aveia comum, alguns pacientes celíacos toleram, né? E o pão de forma, simplesmente a gente ia pedir para trocar por outros substitutos, né? Então poderia trocar até por um pão sem glúten mesmo, né? Caseiro ou industrializado, tem várias marcas hoje, não é difícil de achar nos mercados comuns. Isso pensando no paciente que quer uma coisa um pouco mais fácil, né? Já comprar pronto. Tem também pessoas que vendem artesanais, né? Ou a gente poderia colocar os carboidratos normais da dieta, assim, carboidratos in natura mesmo, né? Então, batata doce, mandioca, banana da terra, poderia fazer o mingau com outros cereais, então usar uma farinha de arroz, por exemplo, para fazer esse mingau, ou de milho, mas a de arroz acaba ficando um pouco mais saborosa, né? Eh, poderia fazer panqueca com... Poderia usar só a tapioca, mas aí não tem muito valor nutricional, então pode fazer essa tapioca com farinha de grão de bico, mistura as duas um pouco e coloca um pouco de água, que vai fazer uma massa, tipo uma crepioca, só que vegana, né? Então, mas aí agregaria mais proteína e mais fibra da farinha de grão de bico, né? Então são opções que poderia substituir o pão integral dela, né? Tanto no café quanto no lanche da tarde. Ideias, tá? Aí é ver o que cada paciente se adequa melhor. Mas no primeiro momento eu pedi para ela manter o glúten mesmo, né? E eu mandei manipular um, um sachê de enzimas digestivas para ela também, tá? Ah, vai usar enzima digestiva para sempre? Não, mas vai usar enquanto a gente estiver fazendo essa reposição. Porque o tratamento do intestino, primeiro, quando a gente começa mesmo, né, assim, se ela já tivesse o diagnóstico ou da síndrome do intestino irritável ou da doença celíaca, a gente precisaria fazer uma remoção dos alimentos, no caso da doença celíaca do glúten, e no caso da síndrome do intestino irritável, dos FODMAPs, né? Então, o primeiro passo seria essa remoção, e o segundo passo seria uma reposição de enzimas e de probióticos, tá? E aí, nesse sentido, a suplementação ajuda bastante. Ela ainda não tinha feito a retirada de nenhum alimento para poder fazer essa investigação da melhor forma, né? Mas como ela estava com desconforto, né, ao consumir, eu
eu prescrevi essas enzimas, tá? Isso é um sachê de enzimas que a gente consegue manipular na Essentia Pharma. E o Zyme Plus, ele já é um mix de enzimas na dose certa, tá? Então, ele tem várias enzimas diferentes. Existem outras opções no mercado. Tem um que é daquela marca Now, dos Estados Unidos. Se vocês buscarem no Google, vocês encontram. Acho que eu não botei foto aqui, não. Dá para comprar no Mercado Livre e dá para manipular cada enzima separadamente, né? Pede lá as enzimas que você quer e manda para a farmácia de manipulação, né? Mas o Zyme Plus ele já ajuda a digerir leguminosas, glúten. Não é o caso dela, mas tem lactase também, né? Então é uma coisa que ajuda bastante. E aí eu pedi para ela usar por 30 dias para a gente dar uma melhorada nessa digestão enquanto isso, tá? E pedi exames. Como ela não tinha ido ao gastro ainda, eu falei, olha, eu já vou colocar no... Ela ia voltar em algum... Acho que ela ia voltar nessa nutróloga. E até a nutróloga poderia fazer esse pedido da endoscopia também, né? Porque assim, eu acho que um paciente com refluxo sempre tem que ser investigado, né? Refluxo nunca é bom porque isso sempre pode progredir para um quadro mais grave, não hoje, mas daqui a 10 anos, talvez, entendeu? Talvez ela com 40, com 50 anos, isso possa se tornar é, um quadro mais grave, né? Se não for tratado. Mas aí eu falei, olha, você já tem a possibilidade de pedir os exames para essa médica, que ela pedia com muita facilidade. É daquelas nutrólogas que pedem 40 exames, né? Então eu falei, olha, leva o meu pedido e já faz a dosagem dos anticorpos do glúten, né? Que são esses dois últimos aqui, que é o antiendomísio IgA e antitransglutaminase tecidual IgA, tá? Esses dois anticorpos, eles são marcadores da doença celíaca. Mas eles, se você der negativo para eles, se você pegar um exame que está negativo, isso não exclui a possibilidade de a pessoa ter doença celíaca, tá? Então, eles não são assim tão específicos. Existe um que a gente poderia classificar como um falso negativo, tá? Mas é porque realmente ele não é muito sensível. Então, se o paciente tem os sintomas e apresenta anticorpos negativos, ainda assim ele precisa fazer a endoscopia com biópsia de duodeno, que é o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca, tá? Então isso é importante de explicar para o paciente, porque às vezes o paciente vai ver o exame negativo e talvez nem volte no médico, nem vá no gastro, né? Acha que não tem a doença, mas ela pode estar ali sim. Então precisa continuar consumindo glúten e precisa fazer a endoscopia da forma correta para ter o diagnóstico médico, tá? Mas isso é uma coisa que a gente já pode adiantar no pedido do exame de sangue, porque assim, se vier positivo, aí é positivo mesmo, a pessoa tem a doença, né? Ela pode fazer a endoscopia para ver como está esse intestino, para que você faça a intervenção dietética com ela e posteriormente ela repita essa endoscopia para ver se esse epitélio intestinal está voltando a melhorar, né? E tratar essa inflamação. Então, para ver o resultado da intervenção. Mas é importante explicar isso para o paciente, tá? E aí tinha tempo que ela não fazia exame, então eu pedi um exame mais completo mesmo. Um paciente com intestino assim tão inflamado pode apresentar alteração de insulina. Eu já tive pacientes assim, praticava bastante atividade física, comia super bem, vegano, mas insulina alta, por quê? Intestino inflamado, síndrome do intestino irritável, tá? Então a inflamação ela também induz a resistência à insulina, né? Porque o receptor de insulina, ele responde muito às citocinas inflamatórias, então ele começa a funcionar errado, tá? Ácido úrico, ureia, creatinina, tireoide, pedir para dar uma olhada, porque doença celíaca pode muito comumente cursar com hipotireoidismo, tá? Hepatograma, lipidograma, B12, pra gente, ela estava suplementando, mas era via oral, então para a gente ver se estava funcionando essa suplementação, né? Assim como a homocisteína, que é sempre bom a gente avaliar junto. Vitamina D, ela também estava suplementando, mas com esse intestino também a gente nunca sabe. E pedir todo o metabolismo de ferro dela para ver, né? Bom, pessoal,
É, essa paciente eu não peguei ainda os resultados desses exames dela, tá? Não voltei a atendê-la ainda, mas eu acredito que ela deve estar com a B12 baixa, porque não tem como ela estar absorvendo dessa forma. E o ferro, ela estava fazendo a reposição endovenosa. Então, assim, muito provavelmente vai funcionar, mas ainda assim é importante avaliar, porque também tem paciente que não responde bem a alguns tipos de reposição endovenosa, e aí tem que trocar por outro tipo. Isso aí o médico que prescreve que tem que acompanhar, né? Mas é importante, após essa reposição endovenosa, a gente continuar também o acompanhamento, né, desse ferro, beleza?